Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Eu sou o Glauco e hoje aqui no meu canal eu falarei um pouco diferente do que eu venho tratando nos meus temas anteriores, que é sobre holding familiar. Eu vou falar sobre o fatídico ocorrido do cãozinho Joca, o cãozinho que infelizmente num erro do transporte aéreo veio a falecer. O fato ocorreu em 22 de abril, semana passada, e vem causando uma verdadeira comoção social e midiática, porque houveram manifestações no aeroporto de Guarulhos, houveram manifestações no aeroporto de Congonhas. As redes sociais ficam em pânico. Por quê? Porque infelizmente as companhias aéreas tratam o transporte de animais como se fosse bagagem, como se fosse uma mercadoria de um serzinho senciente ali. Eles colocam no porão dos aviões e seja o que Deus quiser. E não pode ser assim, jamais. A legislação sobre o tema não está ainda um mercado consolidado no nosso território nacional. Então aqui no meu vídeo eu vou fazer algumas análises sobre o seu aspecto legislativo sobre a matéria. O primeiro deles é que o tutor, o João, o engenheiro, o senhor João, ele fez um boletim de ocorrência sobre o ocorrido, por óbvio. O cachorrinho veio a falecer. E a pergunta é, em que enquadramento legal foi possível fazer este BO? O BO ele foi feito com base na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, ali em seu artigo 32. O que prevê o artigo 32 da lei? Farei aqui a leitura. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu chamo a atenção, senhores, para o parágrafo 1º, letra A da lei, que vai dizer: quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Senhores, temos que a legislação era prever a penalidade e pena de reclusão. O que eu chamo a atenção é quem vai responder por esses atos, por essa prática em tese delituosa. O artigo 2º da legislação em comento, ela traz, a mídia ela fala que os sócios diretores responderão. O lobby é muito forte, é uma empresa muito forte, e ali é claro que na prática a estrutura mais alta nunca responde por um fatídico, uma ocorrência que não leva, claro, imaginar os sócios diretores de uma grande companhia aérea como Gol e quem transportou o PET, que é a GoLog, para prisão, infelizmente devido ao fatídico ocorrido. Mas a previsão legal está lá. O artigo 2º vai dizer: artigo 2º, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Então, assim, dentro da persecução penal e dentro do que vai ocorrer nesse processo penal, vai se discutir quem teve a culpa pela morte do cãozinho Joca. A legislação prevê quem está na estrutura mais alta da hierarquia empresarial. Na prática, realmente, quem será o responsável? É claro que ali pode, em tese, ocorrer demissões, averiguará quem agiu com esse erro, quem, na verdade, fez a remessa errônea do cãozinho que iria para o Sinop, o aeroporto de Mato Grosso, e acabou indo para Fortaleza, Ceará, FOR. E o que acontece? O cãozinho ele foi no porão do avião, que é frio, é gelado. Chega lá em Fortaleza, Ceará, quente pra caramba.
ali muito sol, o cãozinho fica na parte externa ali, tem até vídeos ali dos funcionários, dos colaboradores dando água pro pet. Então assim, ele sai, né, literalmente de uma geladeira, do porão do avião, fica naquele calor danado, ele volta pro porão do avião e nesse retorno, que dura mais de 6 horas, ele chega aqui em São Paulo, infelizmente, morto. Ele faleceu. Então lá vivo, aqui morto. E o que acontece? O tutor, ele tinha ido para o Mato Grosso, ele volta para São Paulo. E os funcionários, os colaboradores da transportadora, Companhia Aérea Gol, dá a infeliz notícia de que o pet morreu. A questão que subjaz desse ponto é, óbvio que ele vai buscar uma indenização. A indenização, dada a comoção social deste infeliz fato, é que no seu artigo 20 da lei, a persecução penal vai prever uma indenização. O que o tutor tem que se atentar é se essa persecução penal, mesmo com a medida em cima, ela vai durar mais ou menos de 3 anos. Por que eu digo isso? Por que isso, Glauco? Mais ou menos de 3 anos? Porque é o prazo para se buscar a reparação em âmbito civil. Mesmo que a legislação prevê a indenização em seu artigo 20, que eu vou fazer a leitura, ele tem que se atentar se essa indenização será equivalente, vai realmente minimizar aquela dor que ele sofreu, a perda pelo cãozinho Joca. Aqui eu trago imagens das redes sociais, ele amava esse pet e a vida do animalzinho foi ceifada por um erro da companhia aérea. Ele tem que se atentar por este prazo. Se a persecução penal terminar em menos de 3 anos e for um valor previsto em seu artigo 20 condizente com a indenização em que ele se der por satisfeito, ok. Senão ele tem que se socorrer de uma ação civil. E o que diz o artigo 20 da lei? Faremos a leitura. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. E não é demais lembrar aqui que quando e se o tutor ele buscar reparação civil, ele vai, claro, pedir aí os devidos danos morais. A empresa transportadora aérea, por outro lado, vai trabalhar na perspectiva da culpa. E não existe discussão da culpa quando eu penso que o contrato de transporte jungido no Código Civil, em seu artigo 743 a 742, e mesmo quanto no transporte de coisas, em seu artigo 743 a 756, não entra no mérito de que a culpa seria do tutor João de alguma forma, mesmo porque a situação estava laudada. O que é isso, Glauco, laudada? O veterinário tinha dado um laudo em que o cãozinho ele poderia suportar ali entre ficar no aeroporto até o seu destino final em torno de 2h30. Vejam, senhores, o cãozinho ele foi até Fortaleza, demorou mais de 3 horas, e do seu retorno, mais de 3 horas. Isso dá mais de 6 horas, extrapolando de longe um tempo de segurança, uma margem segura para que nada ocorresse com o pet. Então pode ser que a transportadora queira ali dizer que o tutor poderia, em tese, ter ocultado algum problema em relação ao cãozinho, coisa que não se há notícia, em hipótese alguma, de que o Joca não poderia fazer o uso do transporte aéreo. Então, assim, um ser senciente, que sente fome, sente frio, fica ansioso, e ali a evidência de que morreu por uma parada cardiorrespiratória pela referida oscilação de temperatura, é claro que a indenização é mais do que devida, mesmo que o João, o tutor, ele prove, ele já tem um laudo em que ele diz, olha, o Joca ele poderia ficar no máximo 2h30 em todo esse traslado. Ele ficou muito mais do que isso. Então, assim, mesmo que ali a transportadora queira trabalhar que não teve culpa, o erro ali está mais do que evidente. Por quê? Porque o cãozinho tinha que ir para Sinop, lá para o aeroporto de Mato Grosso.
Em seu ponto final, a transportadora aérea ela poderia só se eximir da culpa se ela tivesse feito esse transporte por cortesia, é o que diz a súmula 145 do STJ. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, o que evidentemente não é o caso aqui. O tutor pagou por esse transporte, com certeza não pagou barato. Senhores, temos a resolução 400 da ANAC, que ainda, como eu falei do início desse vídeo, não prevê de forma consolidada e madura o transporte dos referidos PETs, que inclusive eu falarei no meu próximo vídeo sobre atraso e cancelamento das passagens aéreas. Por hora, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos neste próximo assunto sobre a resolução 400 da ANAC. Um abraço e até lá!